A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos para mais um resumo da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2025 e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, Jesus sob o olhar do apóstolo João. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Nós estamos já na lição de número 12, que se dará no próximo dia 22 de junho, próximo domingo, 22 de junho. E o tema da lição é do julgamento à ressurreição. Nós vamos aí ver desde Jesus se entregando, ou Jesus sendo capturado, traído por Judas e levado a julgamento até a sua ressurreição. O texto áureo está escrito: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está em João 19:30. A verdade prática: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. A leitura bíblica em classe está no capítulo 19 de João, 17, 18, 28 ao 30 e também o capítulo 20, dos versículos 6 ao 10. E levantando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num hisopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 20, 6 ao 10. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolando no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para a casa. Irmãos, quando nós vemos este assunto, os irmãos leiam os versículos que estão na revista, em cada comentário. Os versículos bíblicos são aí a base para o comentário dessa lição que o nosso pastor, mestre Elianai Cabral usou, para solidificar aí a sua ideia, o seu pensamento nesse comentário sobre este assunto tão importante, mostrando aí do julgamento à ressurreição. Então leiam todos os versículos, leiam e releiam a leitura bíblica em classe, tá? Que isso aí vai te dar aí conteúdo para a aplicação da sua aula. Irmãos, Jesus, nós vamos ver Jesus na sua prisão e condenação. Jesus, ele vai estar orando no Getsemane. Jesus, ele vai estar orando no Getsemane. Getsemane, prensa de azeite. Eu gostaria de ler para nós entendermos aí que a crucificação de Jesus foi o cumprimento das Escrituras. E nós vamos entender que não foi simplesmente Jesus capturado, perseguido, como entendemos aí de uma forma que não abre margem para a entrega de Jesus.
Jesus veio para cumprir as Escrituras. Jesus veio para se entregar por nós. Então, a ação dos romanos, dos judeus, dos religiosos da época, e também dos romanos, foi uma ação que estava no controle de Deus. Jesus não foi capturado da forma que entendemos. Jesus não foi capturado simplesmente pela força romana, pela força dos religiosos da época, pela força religiosa que eram os judeus e pela força que diz respeito aí à política, dos políticos da época, que controlavam todas as sociedades da época, que eram os romanos. Não. Jesus não foi capturado dessa forma. Jesus se entregou por nós. Jesus, ele se entrega por nós. É óbvio que houve a traição para que se cumprisse as Escrituras. Mas no relato de João, no capítulo 19, quando nós lemos Jesus no Getsêmani, Jesus orando no Getsêmani por 3 oportunidades, no capítulo 18, melhor dizendo, Jesus orando, nós vamos ver alguns passos que demonstram Jesus poderia ter fugido, que é Ele que se entrega por nós, como ovelha muda. Jesus se entrega. Então, Ele não simplesmente foi capturado com a força romana. Vai acontecer para que se cumpra as Escrituras, mas o texto vai nos mostrar que Jesus havia possibilidades. Mas Jesus veio para isso, ele se entregou por nós, ele veio para fazer a vontade do Pai. Olha só como está. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Então era comum Jesus ir ali para orar, para dialogar com os seus discípulos, para ensinar os seus discípulos. Ele chega no Getsêmani, prensa de azeite, na agonia, crucificação. Nós vamos ver agora Jesus se entregando. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achortes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? A quem buscais? Nós vamos ver nos evangelhos sinóticos mostrando que Judas o beija para que Jesus fosse identificado. O beijo da traição de Jesus. E João vai mostrar que Jesus se adianta, ou seja, ele se identifica. Por 3 oportunidades ele vai dizer, sou eu. Ele se adianta. No versículo 4, sabendo, pois, Jesus todas estas coisas. Em outro momento nós vamos ver Jesus dizendo que ele veio para que isso acontecesse, ele veio para nos livrar. Em outro momento nós vamos ver Jesus perto de ser capturado, e ele não é capturado, porque ele vai dizer que ainda não é chegada a hora, o tempo ainda não chegou.
ainda falta, ainda tem algumas coisas para que eu faça. Então, Jesus ele se apresenta, ele se adianta, ele se mostra, ele se entrega. Mas, respondendo-lhe a Jesus, o Nazareno, disse-lhes Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse, sou eu, olha só que interessante, quando, pois, lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra, desabaram. Jesus poderia fugir, não fugiu. Jesus veio para isso. Então, ele poderia ter fugido, mas ele espera ele se levantar, se recompor, né? Quando, pois, lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Recuaram, caíram por terra. Tornou-lhe, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixareis ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum lhes perdi, nenhum deles perdi, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Então disse Pedro, que tinha espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco, que o identifica como Malco, revela o nome deste soldado, é João. Mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha, não beberei eu, olha aqui ele revelando, porque ele veio, aquele veio. Oh, glória! Mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que meu Pai me deu. Jesus se adianta, se apresenta a eles. No momento eles se afastam, desmoronam, cai. Ele espera se recompor. E ele, como ovelha muda, se entrega. Né? Se entrega pelos nossos pecados. Né? Deste momento aqui, a corte e o tribuno e o servo dos judeus prenderam Jesus. Né? Prenderam Jesus, levaram Jesus. Inicia aí o julgamento de Jesus. Jesus agora vai ser julgado. Jesus é julgado por Anás e Caifás, membros aí, porque o Sinédrio era uma corte religiosa, julgava os pecados religiosos. E aos romanos julgava aí os pecados que eles julgavam, né, as infrações políticas. Tanto é que Jesus ele vai ser preso. Neste momento ele já é açoitado, né? Momentos preliminares aí da crucificação de Jesus, né? Do sofrimento de Jesus. Antes dele ser levado à via dolorosa, Jesus já sofre com os seus algozes, né? Jesus já apanha, mesmo no Sinédrio. Ele já começa o sofrimento, ele já começa a ser espancado
a ser espancado. O autor do livro A Crucificação de Cristo, descrita por um cirurgião, ele vai colocar isso aí como sofrimento preliminares. Sofrimento preliminares. Vai colocar ali a noite no espancamento durante a noite. Por Anás aí, iniciado aí o seu julgamento por Anás e Caifás. Levar à morte não era uma prática, né, daqueles dias, até mesmo dos romanos, né, a pena de morte. Mas eles queriam levar Jesus à crucificação. E seria dessa forma que Jesus morreria. A crucificação era dito: quem morresse na cruz do Calvário, ou sobre uma cruz, era tido como maldito. E Jesus veio para se fazer maldição, né, por nós. Maldito da cruz. Ele levou sobre nós, levou sobre ele, né, todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Jesus, nessa interrogação, interessante que neste momento Jesus ele vai assumir todos os nossos pecados. Já havia acontecido a agonia, né, do Getsêmani, a prensa de azeite. Ele já havia suado gotas de sangue. Sofrimento de Jesus. Alguns vai colocar até o sofrimento, uma agonia superior ao momento da crucificação. Mas Jesus, ele é preso. Vimos aí que ele se entrega por nós. Ele a possibilidade de fugir, ele se apresenta, porque ele vem para se entregar por nós. Né? E Jesus, ele vai ser preso, levado, Anás e Caifás vai levá-lo a Pilatos. Pilatos, nós sabemos da história que de primeira ele não vai, ele vai mandar Jesus a Herodes, que estava na cidade, né? Herodes, que estava por ocasião da Páscoa, né, que está ali em Lucas 17, vai mostrar aí que ele, Lucas 23, vai mostrar que ele entrega a Pilatos, o sumo sacerdote. Pilatos manda até Herodes, e Herodes, querendo ver milagres, Jesus calado, né, ele retorna a Pilatos. Isso está em Lucas, no capítulo 23. Olha o que está escrito em Lucas, no capítulo 23. Lucas, no capítulo 23. Versículo 23, isso já no início. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este, pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Que ele já vai para uma ordem política. Olha o que eles acusam Jesus ao entregarem a Pilatos. Que ele vai se fazer rei e que ele negava aí as ordenanças romanas.
ele nega, ele se opõe aos tributos a César. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo: Tu que dizes? Dizes tu. Então, quem está falando é vocês. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo está alvoroçado. Ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Opa, apareceu a Galiléia. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu ao Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se. Ele queria ver Jesus por causa do comentário sobre os milagres que Jesus fazia. Ele se alegra. Ele se alegra. Porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe viria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente. E tornou a enviá-lo a Pilatos. Então ele, Anás, Caifás, Pilatos, a Herodes torna a enviá-lo a Pilatos. Pilatos, governador romano, né? E Herodes, o tetrarca da Galileia, né? Tomava conta ali de um quarto, né? Tetrarca, um quarto da onde ele estava. Mas ele retorna a Jesus, ou ele retorna a Pilatos. E agora Pilatos se acovarda e o entrega à crucificação. E no mesmo dia, Pilatos, olha só o que acontece aqui. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos. A morte de um justo, né? No caso de política, fez com que esses homens reatassem uma amizade. A morte de um justo trouxe aí a reconciliação de dois homens maus, de dois homens interesseiros, de dois homens que não se respeitavam entre si, né? Buscavam os seus ideais, e por causa da morte de um justo, acusação de um justo, sofrimento de um justo, eles reatam a amizade por interesses. Zombaram de Jesus. Mas se fazem amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E concordando Pilatos, convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados, e o povo disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-os na vossa presença, nenhuma culpa das que os acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte.
Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhe um detento por ocasião da festa. E nós sabemos que entra aí, como se fosse um jogo de sorte. Aparece aí Barrabás. Eles preferem soltar este criminoso do que soltar Jesus. E Jesus é levado à crucificação. Então, um criminoso é absolvido e um justo é punido por minha causa e por sua causa. Jesus se entrega. Jesus é acusado, ele se encontra ocasião, o acusa daquilo que eles mesmos não encontram justificativa para prender e para crucificar Jesus. Eles não encontram, mas Jesus se entregou por nós. Mas Jesus, ele, diante do interrogatório, Jesus não faz milagres para Herodes ver. Jesus responde a Pilatos no sentido daquilo que ele pergunta a Jesus: "Tu que dizes?" Jesus se entrega. E nem o momento do interrogatório, Jesus abre a sua boca para se defender. Por isso que é tido em Isaías que ele é levado como ovelha muda e não abriu a sua boca. Ele fala assim, mas não no sentido de se defender, no sentido de procurar uma absolvição, porque ele veio para se entregar por nós. Ele leva sobre si a nossa culpa, os nossos pecados. Então, não ser ou ser levado como ovelha muda, não quer dizer que ele não diria nesse momento, e até mesmo na cruz, porque tem as 7 palavras de Jesus na cruz. Mas é o sentido de não se defender. Jesus em nenhum momento se defende das acusações. Então passa pela acusação. E Jesus agora, ele, neste momento da acusação, já no sinédrio, quando ele é capturado, quando ele se entrega, ele já começa a sofrer maltratos, como falei no início. E é colocado sobre Jesus, ou na cabeça de Jesus, uma coroa de espinhos. Colocado na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos. Alguém, ao passar da história, filmes, novelas, feito, coloca Jesus ali com uma coroa de espinho, como um anel, como um anel na sua cabeça. Mas, lendo, nós vamos perceber que o que foi colocado não foi uma coroa circular, entrelaçada na cabeça de Jesus. Foi colocado na cabeça de Jesus uma coroa como um gorro, como um capacete que tomava toda a cabeça de Jesus, com espinhos aí de 5 a 6 centímetros. Era um arbusto aí que se encontrava, era comum, naquelas regiões da época, e foi colocado na cabeça de Jesus, dizendo: tu não é o rei dos judeus, então tome a coroa. A coroa que foi colocado na cabeça de Jesus, então não é simplesmente uma coroa circular, como se fosse um anel, sobre a cabeça de Jesus. Não, ela foi colocada
no todo, como um gorro, capacete, chapéu. Tomou toda a cabeça de Jesus. E ali ele era espancado. Pauladas na sua cabeça para que a coroa fosse cravada na sua cabeça. Pauladas para encaixar. E o sangue correu sobre os seus rostos, sobre o seu rosto. Ali ele já foi açoitado. O que nosso irmão Pierre Barbet, no seu livro A Crucificação de Jesus, descrito por um cirurgião, ele vai colocar que ali já começa todo o sofrimento de Jesus. Ele chama de sofrimento preliminar, antes de chegar na via dolorosa. Colocado o gorro, pauladas nas pernas, nos corpos de Jesus, o seu corpo já começa a ser dilacerado. Jesus vai receber açoite pelo caminho da via dolorosa. A cruz vai ser colocada sobre Jesus. Os instrumentos utilizados para o castigo eram um chicote com tiras de couro afiadas, que tinham pedaços de ossos ou pedras cortantes na ponta. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. João 19, 1 e 2. Vamos ler. Está aberto aqui. João 19, 1 e 2. Meu Jesus amado, que sofrimento. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou, e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram sobre a cabeça. Eles vestiram uma veste de púrpura e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Tudo isso antes da crucificação. Após o interrogatório ali, Jesus sendo espancado. Então ele já chega na via dolorosa sem condições, com seu corpo já dilacerado, os açoites entravam no corpo de Jesus e tiravam tiras de carne. E mais o gorro, que foi colocado sobre a sua cabeça com espinhos de 5 a 6 centímetros. Imagine isso entrando no crânio, perfurando o crânio, a perda de sangue. Mas, glória, mas tudo isso para cumprir a profecia de Isaías. Por isso que entendemos que não simplesmente foi capturado, ele se entregou. Ele se fez por nós. Então Isaías 53, 4 e 5, ele não fugiu deste momento. Está escrito assim, no versículo 4 e 5, que o nosso irmão coloca na revista. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele se entregou por nós. Glória a Deus. Gostaria de ler aqui um comentário. Deixa eu ver se eu encontro aqui.
À medida que a surra de Jesus continuava, os cortes resultantes eram tão graves que os músculos esqueléticos, veias subjacentes, tendões e intestinos das vítimas ficavam expostos quando eles eram a esse açoite, coroação de espinhos. Meu Jesus amado. Mas Jesus sofreu, foi levado, porque ele se entregou por nós. Esse castigo aí nos traria a paz. Na crucificação, morte e sepultamento de Jesus, eu li, ficou exposto aí o corpo de Jesus na cruz. A via dolorosa era pelo menos aí 600 metros. Então Jesus percorre já com seu corpo aí, sendo dilacerado. Cuspiram em Jesus. Bateram no rosto de Jesus. Deram pauladas em Jesus. Açoitaram Jesus. Tudo sofrimento preliminar. A crucificação. Mas, na via dolorosa, Jesus anda 600 metros com o patíbulo. Né? O patíbulo é a parte superior da cruz. Melhor dizendo, é a parte horizontal da cruz, que ia sobre o corpo que ele carregou. Ele não carregou toda a cruz. Né? Ele carregou a parte horizontal, né, que é o patíbulo. A parte vertical ficava já no local esperando. Né? Já estava já aguardando. Né? Eles colocavam lá, né? Já deixava preparado, que era chamado de estipes. Né? Já ficava aguardando a parte horizontal, vertical, estipes, e a horizontal, o patíbulo, né, que Jesus levou. Pesava aí entre 20 e 30 quilos. Nosso irmão vai colocar aqui 22 quilos. Mas para quem já estava com o corpo dilacerado, coroa de espinho, perdendo sangue, esse 20 quilos ficaria um peso muito superior para andar 600 metros a passos, sofrendo, agonizando. Mas ele toma sobre si a sua cruz. E Jesus, sob o açoite dos soldados, Jesus carregava a sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como lugar da caveira, devido à forma que o monte apresentava. Está lá em João 19, 18. Vai apresentar aqui a crucificação, a morte e o sepultamento de Jesus. Jesus é crucificado, morre, ele vai dizer, está consumado. Esta palavra está consumado é uma das palavras de Jesus na cruz. Ele vai falar 7 palavras na cruz. Sofrendo, ele vai lembrar de nós, ou do povo que ali estava açoitando, povo que levou Jesus morte. Ele vai falar sobre eles dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Evangelho Sinótico os apresenta, né? E o Evangelho de João, os 4 evangelhos, mostra aí a crucificação de Jesus, uns com palavras diferentes, mas o fato é que Jesus falou 7 palavras na cruz. A palavra 7 nós sabemos que é o todo, a plenitude. Né? Então, Jesus agonizando, sofrendo açoites,
no local conhecido como lugar da caveira, o Gólgota. Ele é hasteado, né? Quando fala é hasteado, nós lembramos já aí do patíbulo, né? Se ele é hasteado, então ele foi colocado com a parte horizontal da cruz. Mas ele fala a primeira palavra: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda palavra é: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ele não é crucificado com 2 ladrões, como vimos. Primeiro, Barrabás é solto, e em seu lugar Jesus é crucificado. Porque quem haveria de morrer por nós, em nosso lugar, é Jesus. Não era Barrabás. Aí nós vamos ver aqui, na segunda palavra, em verdade te digo hoje, ele respondendo ao ladrão que acreditou nele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe, mostrando ali o cuidado, né, que João teria com a sua mãe após a sua morte. Iria cuidar de Maria, mostrando ali o cuidado com o próximo. O cuidado também que ele teria com a sua mãe, porque Maria, nesse momento, ficaria sozinha. José já não era mais vivo. Então ele entrega ali os cuidados, né? Mas remetendo aí ao cuidado com o próximo, né? Também a importância de laços familiares, em nenhum momento, né, dando aí autoridade divina a Maria, não. Estou falando dos laços familiares e do cuidado, né, que ele teria aí da sua mãe, né, como uma mulher. E entrega ali ao discípulo que ficou com ele até o momento da sua morte, o discípulo amado João, que está escrevendo aqui, né, que nos mostra esses detalhes. Depois ele vai falar a quarta palavra: meu Deus, por que me abandonaste? Um grito de angústia. Esse abandono de Deus, né? Parece que Jesus sofre ali por causa da ausência do Pai. Mostra a entrega à vontade de Deus que ele tinha, né? Soberana, né? A sua submissão ao Pai, nessa quarta palavra. Mas por que parece que Deus o abandonou? Né? Por causa do nosso pecado. Deus meu, por que me desamparaste? No Getsemane, ele em agonia vai orar ao Pai, falando palavras semelhantes, né? Pai, se possível, passe de mim este cálice. Eu vejo como o cálice da separação do Pai por causa dos nossos pecados. Que em momentos Jesus seria separado do Pai. Embora mostre a agonia humana, né? Mas em momento por causa do pecado dele, não. O nosso pecado o separa do Pai. E este cálice é esse. Ele não queria ficar nenhum momento longe da presença do Pai. Ele teve que passar por isso. Por amor de mim, por amor de você. Ele vai falar a quinta palavra: tenho sede, mostrando a sua humanidade. Né? A sede pela salvação da humanidade. Jesus fala essa quinta palavra: tenho sede. Agonia humana. Vão dar a ele vinagre. Nós vemos no texto. Era comum para os soldados romanos, tinha ali vinagre, azedo,
mostrando os descaso e o sofrimento de Jesus. Aleluia. E o verso 6, ou a sexta palavra de Jesus, é o que nós vemos na leitura bíblica em classe, e que também está aqui, ou no texto áureo, né? E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então ele fala duas palavras. Está consumado, aquilo que eu vim fazer acontecer. Com perfeição. Sexta palavra de Jesus, está consumado. A obra está completa. Eu cumpri o propósito para o qual eu fui enviado. A obra está completa. Eu cumpri o propósito para o qual eu fui enviado. Com perfeição. A morte não foi uma derrota. A morte foi uma vitória. Com seu ápice na ressurreição. Plagada foi a morte na vitória. Oh, glória a Deus. E a sétima palavra é: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mesmo diante da morte, ele demonstra submissão ao Pai. 7 palavras. Mesma coisa. 7 palavras de Jesus na cruz. Sua vitória sobre a cruz. Não foi uma derrota, foi uma vitória. Jesus venceu a morte. E Jesus, né, foi sepultado. Nós sabemos, parece aí José de Arimateia, né, que era membro do Sinédrio. Jesus não tinha nenhum sepulcro. Ele não tinha onde reclinar sua cabeça. Ele sofre, morre por nós. E não tinha onde... Ele não tinha onde reclinar sua cabeça e não tinha onde ser sepultado. José de Arimateia, que era aí um discípulo que não se apresentava, né? Não se fazia conhecido por causa das suas responsabilidades, mas ele perde esse medo, né? E vai até Pilatos pedir o corpo de Jesus para ser sepultado. Mas ele agora foi contado entre os transgressores, que nós vimos também relatado na palavra, né? Em Isaías 53:12, vai falar. Agora ele é sepultado. Mas Jesus ressuscita ao terceiro dia. Ainda não é chegada a minha hora, ele vai falar da sua ressurreição. Era o ensinamento de Jesus no dia a dia com seus discípulos. Ele ensina que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E quando eles chegam no domingo pela manhã, o sepulcro está vazio. O sepulcro está vazio. O sepulcro está vazio. O túmulo está vazio. No Evangelho de João é relatado que após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, acompanhada por Maria, mãe de Tiago e Salomé, com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Era comum ungir o corpo de Jesus, ou o corpo de um morto na época. Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada. E ao entrarem no sepulcro escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio. Ele não estava lá. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu quero fechar aqui com a mensagem que ele deixa quando ele chega nesse túmulo vazio. Mas antes, quando eles chegam,
A ressurreição, como está em 1 Coríntios, tem alguns versículos da ressurreição de Jesus que eu gostaria de ler com os irmãos. Versículos sobre a ressurreição de Jesus, que é importante nós lermos. Primeiro versículo, vai mostrar no capítulo 21, 53 de João, de Mateus, 53, não, capítulo 27, 51 a 53, vamos ver, da ressurreição de Jesus. 27, 51 a 53. 52. 51 ao 53. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando a sepultura logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram às pessoas, apareceram a muitos. Glória! Então, Jesus é a primícia. Ele é o primeiro a ressuscitar. Depois, o sepulcro se abre e muitos foram vistos, ressuscitaram com a ressurreição de Jesus. Ele não está lá. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas eles têm surpresa ao chegar no sepulcro. Eu quero ler aqui a primeira e a segunda razão, depois nós lemos outro versículo. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus, que afirmam que ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. João 20 e o versículo 9. Olha o que está em João 20 e o versículo 9. Porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Depois, então, a primeira, o próprio Cristo vai dizer que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos, ou dentre os mortos. Ele ressuscita dentre os mortos. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. As mulheres, Maria Madalena, a primeira a ver, Salomé, colocado aqui, as mulheres, eles chegam, sabe? E o túmulo verdadeiramente está vazio. Mas nesse versículo 6 e 7, nós lemos sobre a ressurreição. Primeiro vamos ler 1 Coríntios, que eu falei que iria ler com os irmãos os versículos sobre a ressurreição, e já falamos sobre isso para concluir. 1 Coríntios 15, na revista 12 ao 14. Olha o que está escrito. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que algum dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Agora a questão se levantado em Coríntios. Havia ou não ressurreição? Aí Paulo vai dizer, então se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. Ele abriu as portas. Ele é a primícia. Se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. É o que Paulo está dizendo. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Como igualmente
é improdutiva a vossa fé. Então, se Cristo não ressuscitou, é vã, é sem valor. A nossa fé é improdutiva. É vã a nossa pregação. Não tem sentido. Ele não é um líder que morreu e ficou morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Oh, glória! Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada. Está em Marcos 16:4. E ao entrarem no sepulcro escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio. Mas eles encontram uma mensagem. Eles encontram uma mensagem na cultura judaica que é importante para nós entender, né? No João 28, 27 e 8, 20, versículos 7 e 8. Deixa eu ler, vamos ler. Olha o que está escrito. E que o lenço que tinha, vamos ler o versículo 6, quem chegou lá? Pedro. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Os lençóis estavam no chão. Levantou. Aleluia. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Jesus levantou, o lençol caiu no chão, ele não pegou e colocou, mas o lenço que estava sobre a sua cabeça não estava com os lençóis. Então ele tirou dali, mas enrolado no lugar à parte, para deixar uma mensagem. Por que que o outro discípulo? Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Por que ele creu? Havia uma cultura na época que o senhor da casa, a cultura da época, ele estava alimentando, comendo, no momento do seu almoço, né? Ele comia e o servo ficava em pé, em um lugar visível ali. E se o senhor da casa se levantasse e o lenço que ali estava, né, não se dobrava, ele enrolasse o lenço e jogasse sobre a mesa, queria dizer, servo, pode arrumar a mesa que eu não vou voltar. Eu não vou voltar. Pode arrumar. Não havia certa comunicação, né? Mas este costume mostrava se ele iria voltar ou não. E quando o senhor dobrava, né, o lenço ao lado do prato, isso indicava que ele iria voltar. E Jesus usa isso para mostrar aos seus discípulos que ele ressuscitou e que ele iria voltar um dia. Ele dobra o lenço que estava sobre a sua cabeça e deixa ali, como o Senhor dobraria o lenço que estava sobre a mesa para a sua utilidade. Ele deixava ali dobrado, em perfeição. O servo falava, opa, espera, não podemos remover nada. Não podemos tirar o prato, arrumar, porque o senhor da casa, ele retornará para comer. Então deixe. Então se ele enrola e joga, ele não voltaria. Mas se estivesse dobrado, ele voltaria. Por que eles veem crer? Porque Jesus deixa uma mensagem, eu voltarei. Oh, glória a Deus. Eu morri e ressuscitei. A mensagem que eu falei a vocês se cumpriu. Não se pasme, não se atemorize. E Jesus, ele quebra a incredulidade dos discípulos, voltando, né, e estando com eles aí, um período de 40 dias, como está em Atos, no capítulo 1 e verso 3.
que mostra aí, Jesus ressurge, aparece aos discípulos, aparece a Maria Madalena, as mulheres, a Pedro, aos discípulos, ele aparece no meio do cenáculo, se reúne com os discípulos, come com os discípulos, com o corpo ressuscitado, com o corpo transformado. Oh, glória! E ele também fica com Jesus 40 dias e depois vai à ascensão aos céus. Então, ele vai fechar que seria impossível os discípulos ficar incrédulos. A incredulidade. Tomé diante da ressurreição de Jesus. Depois deles testificarem, testemunhar que Jesus venceu a morte. Então a ressurreição de Jesus é fato. Vou ler de novo a verdade prática. Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Venceu o pecado por nós. Foi morto, dilacerado. Coroa de espinhos. Como uma touca, um capacete. A pauladas foi cravado no seu crânio. Com essa cruz é importante lembrar que as 7 coroas dos salvos, que foi proporcionada por essa coroa, o sofrimento de Jesus, que um dia nós iremos receber na glória, os galardões, e mais a vida eterna que já se inicia com o novo nascimento. Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou ao 3º dia. A ressurreição de Jesus, evidenciada pelo túmulo vazio, é a base da fé cristã e transforma a incredulidade em convicção. Tomé. Por isso que ele toca em Jesus. Tu és o verdadeiro Deus. Vence a incredulidade e traz-nos convicção. A ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne, assim à luz deste fato. Somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. A Ele toda a honra e toda a glória. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. Jesus foi a julgamento sem merecimento. Jesus morreu em uma cruz e fez maldito por nós. A maldição da cruz. Mas ele ressuscitou ao 3º dia. E vivo está. A ele toda a honra e toda a glória. Deus abençoe, meus queridos. Até a próxima lição. A próxima lição é a lição de número 13. Aquele que me segue, curta, se possível, curta e compartilhe, para que chegue aí ao maior número de irmãos, para que sejam abençoados. E aquele que ainda não nos segue, se inscreva no canal. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É muito prazeroso falar desse assunto. Ô glória, a Ele toda a honra e toda a glória. Deus abençoe.